Olá, exploradores de dados. Hoje nós vamos concluir o nosso projeto de Power BI. E antes disso aí eu vou fazer uma revisão para que todo mundo esteja na mesma página. E quem quiser os detalhes, que volte lá no primeiro vídeo. Pessoal, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com dados do cinema, que nós baixamos na última aula. Eu vou mostrar brevemente aqui para vocês, mas sem todos os detalhes. Quem quiser que volte lá na primeira. Pessoal, também sou autor da Jornada do Explorador de Dados, um programa de treinamento que vai lhe transformar num analista explorador de dados. E nesses dias que eu estou colocando aqui em tela, vão ser transmitidas novamente aulas especiais para a gente aprender do zero até o nível avançado como a gente se torna um analista e explorador de dados, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você seja que nem os colegas aqui que eu estou colocando em cima, que são pessoas com bebês pequenos, que conseguiram se transformar, pessoas com descalculia. Então, vamos lá, pessoal, sem mais enrolação, vamos entrar na nossa máquina virtual. Perceba aqui que na nossa máquina virtual nós estamos com que tem um grande relatório contendo todos os filmes que passaram nas bilheterias aqui dos cinemas brasileiros. É bom que a gente vai poder contrastar também com informações que foram passadas por um outro canal, um canal que fala sobre cinema, um tal de Jurandir. Ao clicar aqui no filtro da origem, aqui nessa fatia da pizza, aparecem então apenas os dados referentes ao cinema nacional, ou seja, desde 2014. Aliás, desde deixa eu ver quando de 2014? Não é o ano todo, não. Desde meados de 2014 até agora, nós tivemos 3 grandes obras aqui. Tudo isso considerando as bilheterias de 2014 para cá, né, de meados de 2014 para cá, considerando a quantidade de espectadores. Então vamos fazer um filtro aqui. Nós estamos olhando aqui, o primeiro filtro, nós temos janeiro de 2017. Então eu posso abrir aqui, ver janeiro de 2017, e a gente já descobre qual foi o problema, ou qual foi a situação aqui de janeiro de 2017. Aqui estão apenas os 3 primeiros filmes de cada um dos meses. Portanto, se um filme ficou lá em 50º, 20º, tudo mais, para não poluir demais a quantidade de obras aqui, nós não trouxemos então esses dados, apenas as 3 primeiras obras de cada um dos meses. E para aqueles filmes e para aquelas situações, para não perder os totais, existe aqui então um filtro de outras obras também, tá? Para a gente poder identificar de modo mais claro. Quando eu clico aqui, vamos pegar aqui o exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo de outras origens, né? Aqui são filmes que não são dos Estados Unidos, nem filmes do Brasil. Mais ou menos quase 10% das obras foram dessas outras origens. Eu também não detalhei aqui todas essas origens dos filmes para não trazer uma quantidade muito grande de registros aqui para o Power BI para não ficar pesado demais. E para não perder o total de filmes aqui, dos 100 milhões de espectadores de obras de outras origens, que não é Estados Unidos, não é Brasil, foi mantido então outras obras aqui para poder trazer o total. Ou seja, neste caso, nós temos que 57 milhões de espectadores foram espectadores de obras que não ficaram entre as 3 primeiras obras em cada um dos meses. Tá? Isso aí considerando os filmes de outras localidades, além de Estados Unidos e Brasil. Tá? Então, se a gente clica também ali no Brasil, para ver então nacional, aproveitando então nosso filme Ainda Estou Aqui, que ganhou merecidamente um grande Oscar, o Oscar de melhor filme estrangeiro, e nós temos aqui um gráfico mostrando cada um dos filmes, perdão, cada uma das bilheterias em cada um dos meses. Tá? Cada ponto deste gráfico daqui é um mês. Vamos pegar aqui, eu paro o mouse em cima, eu vejo que em janeiro, perdão, ó, janeiro de 2017, nós tivemos aqui, aliás, dezembro, janeiro, fevereiro, não, dezembro, janeiro de 2017, dezembro de 2016, janeiro de 2017, houve uma quantidade muito grande de bilheteria destoando aqui do restante. Eu posso clicar aqui em janeiro de 2017 e também em dezembro de 2016. Opa, está selecionado tudo aqui, vamos inverter aqui. Eu quero apenas dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Certo, marquei aqui as duas obras. Nós tivemos, então, nesse período, mais de 10 milhões de espectadores em filmes nacionais, e foi uma das poucas situações em que os filmes nacionais rivalizaram quase de igual para igual com os filmes estrangeiros, aqui, ó, dos Estados Unidos, 18 milhões de filmes dos Estados Unidos contra 31%. 10,2 milhões, principalmente, acho que por conta do ator, né? Como é que é o nome do ator mesmo? Paulo Gustavo? Minha Mãe é uma Peça 2 realmente teve uma bilheteria muito acima do normal para o restante dos períodos. Vamos limpar esse filtro aqui das datas. Vamos ver agora este próximo. Nós tivemos aqui, então, em março e abril de 2018, também uma quantidade muito grande, né, um cinema brasileiro, uma bilheteria bem acima do normal para o padrão brasileiro. Então vamos novamente pegar aqui março e abril de 2018.
para a gente ver quais foram os filmes, então março e abril de 2018. Opa! E nós temos então dois filmes que ficaram entre os mais assistidos, em especial Nada a Perder. Que, aliás, eu não lembro desse filme. Vamos até olhar aqui no Google o que significa, o que foi esse filme. Filme nacional Nada a Perder. Trajetória do Bispo Edir Macedo. Eita, não vamos tocar muito nesse assunto, né? Vamos adiante. Vamos adiante, então. Acabamos de ver aqui, vamos agora para o próximo, que nós estamos falando de janeiro de 2020, dezembro de 2019, isso, dezembro de 19 e janeiro de 2020. Eu chutaria que vai ser Minha Mãe é uma Peça 3, mesmo antes aqui de ter o valor, ó. Minha Mãe é uma Peça 3, janeiro, exatamente, ó, com 10 milhões de espectadores, 10,2 milhões de espectadores, novamente, chegando muito próximo aqui dos 17 milhões do total dos outros filmes dos Estados Unidos, você chegando a 36% de toda a bilheteria da época. Vamos ver o próximo. O próximo pico que nós tivemos. O próximo pico parece que está aqui em janeiro, fevereiro, março, talvez. De 2024. Janeiro, fevereiro, março de 2024. Que apesar de nós estarmos apenas em março de 2025, eu já não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Não vou lembrar qual é o filme que fez tanto sucesso lá em 2024. Voltando aqui para selecionar os primeiros meses de 2024. Tem que limpar aqui o filtro. Então, janeiro, fevereiro e março, nós temos aqui Nosso Lar 2, Os Farofeiros e mais algumas outras obras que não ficaram entre as principais obras nacionais. Além destes pequenos picos, realmente agora nós tivemos outro pico importante, agora em 2025, com mais de 4 milhões de espectadores. E o bom do gráfico do Power BI é que quando a gente clica em cima de um título, esse título é aplicado um filtro desse título, e nós vemos que 2 milhões de espectadores em novembro, dezembro e assim por diante. Então nós temos uma quantidade bastante interessante de espectadores de Ainda Estou Aqui. Vamos ordenar esse gráfico daqui. Vamos limpar os filtros. Vou tirar os filtros do Ainda Estou Aqui, vou tirar o filtro do Cinema Nacional e vamos ordenar aqui para ver quais foram as maiores bilheterias. Botão aqui nos 3 pontinhos, nas reticências, eu quero classificar pelos espectadores. Opa, tem que classificar de modo decrescente. Então nós temos aqui uma quantidade de obras, várias obras que não estiveram entre as top 3, as 3 principais obras em bilheteria naqueles meses específicos, incluindo aqui Divertidamente, Vingadores, Homem-Aranha. Quando Divertidamente não ficou no top 3, ela entrou aqui dentro de outras obras. Certo, mas como é que nós criamos agora este conjunto de dados tão interessante para a gente poder analisar, inclusive para poder confrontar dados que o próprio Jurandir colocou no seu canal? O Jurandir Gouveia colocou no seu canal criticando bastante o cinema nacional. Nós temos que investir bastante na nossa cultura nacional, sim, na minha humilde opinião. Mas eu não sou um especialista em cinema. Na aula passada, nós entramos dentro do YouTube, procuramos por dados do cinema, encontramos aqui que são 31 conjuntos de dados, aqui de dentro de dados abertos do governo federal. Nós entramos aqui na parte de bilheteria e baixamos. Assim foram baixados 567 arquivos, são todos esses arquivos que estão aqui, alguns arquivos muito pequenos, como são esses arquivos de poucos kbytes, alguns arquivos muito grandes, né, ou médios, né, tamanhos melhores aqui, com 17, 20 e poucos megabytes. Tá? Esses arquivos foram todos carregados dentro de um banco de dados por meio de um processo mais automatizado do que aquele que foi demonstrado na aula passada, mas nós vamos mostrar brevemente esse processo da aula passada. Na aula passada, nós criamos uma tabela de load, uma tabela de carga de dados com todos os tipos de dados do tipo varchar ou varchar, dependendo de quem traduz, tá? Para poder carregar todos os dados sem nenhuma crítica. Depois, nós criamos também uma tabela com os dados com seu tipo correto, por exemplo, registro da sala como um numérico, né? A quantidade de espectadores está aqui, quantidade de público do tipo Big Int. Né? Nós não temos meio espectador, apesar de existir meia entrada. Né? Aqui cada um dos dados de todos os cinemas do Brasil. Nós criamos também esse script, esse processo de script, que inicia com a limpeza da tabela e faz o bulk insert, considerando todos aqueles parâmetros ali do first row, code page, field terminator, né, row terminator, a partir de um arquivo que está neste diretório daqui.
Certo, mas nós tínhamos centenas de arquivos, como nós vemos aqui. São 567 arquivos, se eu for olhar hoje, talvez até mais um ou dois arquivos, eu não sei ao certo. Imagino que é assim, mais um arquivo, que é um arquivo por semana que eles estão carregando. Então, nós poderíamos até carregar esse novo arquivo aqui e continuar com os dados, né, ou carregar os últimos dois arquivos, né, porque acabou que reprocessou o último arquivo do período passado. Na semana passada, nós também vimos como é que nós listamos todos os arquivos que estão lá dentro do diretório, que nós usamos aqui um xpcmd shell e colocamos aqui o comando dir com o diretório, aqui onde onde estão esses arquivos todos. Tá? Então, quando eu executo este pedaço aqui, então aparece aqui como resultado todos os arquivos, mas não somente os arquivos, né? Nós temos outras coisas a mais. Então eu preciso carregar essa lista dentro de uma tabela temporária. Então eu vou criar uma tabela temporária. Tabelas temporárias no SQL Server começam com sharp, né? Ou com o jogo da velha, aquele que fica acima do dígito 3. Então eu vou create table, sharp dir. Antes de criar, eu sempre gosto de colocar o drop table if exists também. E essa linha vai ser do tipo varchar. Opa, tem um aqui, varchar de 500 caracteres, tá bom? Opa, e essa linha, esse create table vai ter um único campo. Né? O drop table if exists, esse negócio de ficar digitando só de cabeça, a gente acaba passando por cima de alguns critérios mínimos, né? Então tá aqui, nós já aqui criamos uma tabela temporária que vai carregar todos os dados do comando dir. Então eu agora vou inserir dentro da tabela sharp dir a execução deste xpcmd shell. F5 aqui executou, carregou todas as linhas. 557 linhas, mas nós temos 567 arquivos. Isso significa que nós podemos apagar todo mundo que não começa com CSV. Para também considerar os valores nulos, dentro deste delete, eu coloco também esse comando isNull. Certo, agora eu posso até fazer um select tudo dessa tabela sharpdir. E vai trazer os 567 arquivos. Se eu pegar aqui a linha, apenas os 54 caracteres da direita, eu trago, portanto, o nome do arquivo, incluindo a sua extensão. Certo. Agora, nós vamos criar um loop para carregar todos esses arquivos. Tá? Então, enquanto existe alguma coisa dentro dessa tabela dir, então perceba que quando eu escrevo ali o select 1 from sharpdir, significa que eu vou trazer apenas o algarismo 1 567 vezes, que é a quantidade de registros que eu tenho ali dentro da minha tabela sharpdir. Então, enquanto existe alguma coisa dentro dessa tabela sharpdir, eu vou criar esse loop que vai carregar então esses dados. Ele vai apagar os dados e vai carregar os dados. Só que agora, esse comando de carregar vai ter que ser variável. Ele não é um comando simples assim. Então eu vou ter que criar uma variável primeiro, antes de começar a executar. E nessa variável eu vou alimentar o comando que vai ser executável. E agora eu vou atribuir a esse comando esse valor dessa variável daqui, que nós estamos incluindo. Só que como isso aqui está dentro de uma variável, a gente tem que colocar aspas duplas aqui, aspas, né? Na verdade são duas vezes aspas simples, em cada um dos lugares que já tem as aspas simples, para que ele considere essas duas aspas simples uma coisa única dentro da minha variável. Tá? E que mais? Eu agora preciso incluir um desses arquivos, substituindo, portanto, este bilheterias por um dos arquivos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a menor ocorrência de arquivo, ou seja, que são esses write 54. Ou seja, a primeira, portanto. Então eu também atribuo aqui um select e aqui no final eu coloco a partir from sharpdir. E depois de atribuir, eu vou executar esta instrução, que é o book insert. Então aqui eu faço esta execução e por fim eu apago deste sharpdir quando a linha for igual à menor linha de todas. Ou seja, apago aqui a primeira delas, a primeira dessas ocorrências. E o que mais que eu tenho que fazer? E também incluir na tabela definitiva, usando aquele comando de processamento e reprocessamento que nós fizemos na aula passada, que
eu apago primeiro da tabela de bilheteria aqueles dados que acabaram de ser carregados a partir da minha tabela load. E depois eu faço a conversão de dados e incluo dentro da tabela de bilheteria. Então nós temos aqui já todo o comando que foi feito na aula passada, ou seja, eu vou apagar da bilheteria o dado novo que foi carregado dentro do bilheteria load. Vou inserir dentro de bilheteria os dados deste bilheteria load e por fim eu apago novamente os dados de bilheteria load para que ele carregue o segundo arquivo, o próximo arquivo. Acredite ou não, esse código daqui, acredite ou não, esse código está já feito e correto. É somente isso daqui e eu posso executar quantas vezes eu quiser, com exceção deste início, do create table, uma vez que as tabelas já foram criadas. Então apague se existe, né, carrega os arquivos novos e a cada vez que ele carrega, ele reprocessa. Como é que eu sei que isso aqui já está pronto? É porque eu já executei. Porque eu executei aqui este comando exatamente desse jeito. Talvez tenha mudado uma ou outra coisinha aqui. E demorou 53 minutos para ele carregar todos os 567 arquivos. Não é uma forma linear de termos uma noção do tempo, mas dá para ter uma noção, certo? Uma vez que eu tenho os dados carregados, agora eu posso extrair, criar scripts para extrair os dados, não todos, mas apenas aqueles dados que são relevantes para algum tipo de análise. Então, até para poder filtrar e sumarizar uma série de informações. Então, eu vou trazer apenas o primeiro ano, mês. Que mais? Aqui, o horário de exibição, até para poder ver se existe alguma. Até para poder fazer alguma análise relacionada ao horário de exibição, caso seja necessário. Aqui o país da obra, aqui os títulos, né? Que mais? Aqui a sala de exibição e a quantidade de público. E aqui eu trago o filtro, nessa left join daqui, é o filtro para trazer apenas as três primeiras bilheterias de cada um dos meses. Então nós temos aqui as 3 primeiras bilheterias de cada um dos meses. Porém, uma ideia aqui, ó, se eu quiser trazer todos os filmes que uma vez alcançaram o top 3 nas bilheterias, ou seja, não apenas naquele mês em que ele foi o top 3, ele vai aparecer, mas uma vez estando no top 3, aparece todo o histórico dele, a gente consegue fazer uma alteração aqui neste script para isso. Então eu posso pegar aqui um select distinct título, distinct título, a partir disso aqui. E aqui no meu left join, eu não faço mais o join usando o ano, mês e mais o título, mas sim apenas o título. Do jeito que está essa query daqui, ele trouxe 58 mil registros para poderem ser analisados. Se eu executar deste outro jeito, ele deve trazer mais um tanto, uma vez que... Então, uma vez estando entre os 3 primeiros, ele aparece todo o histórico. Então aqui trouxeram todos esses títulos, beleza? Agora eu posso copiar essa query e alterar aqui no meu Power BI para poder trazer essa outra análise daqui. Botão direito, editar consulta. Aqui novamente eu vou também editar essas configurações da fonte de dados e colar aqui a nova query com os 3 primeiros títulos em qualquer mês. E a query que antes tinha 58 mil registros, agora tem 96 mil, quase 97 mil registros. Ou seja, qualquer momento que um título tenha ficado entre os 3 primeiros, ele vai aparecer aqui. Que antes tinha 300 e tantos milhões de espectadores que assistiram aqui outras obras, agora caiu para 256. Ou seja, nós temos qualificando muito mais esses dados, apresentando muito mais detalhes. Nós temos aqui Divertidamente com 22 milhões, podemos olhar aqui várias outras bilheterias, inclusive fazer o filtro lá das nacionais. Então nós temos aqui Nada a Perder, Minha Mãe é uma Peça 3, 2, Ainda Estou Aqui e Minha Vida em Marte, como as maiores obras nacionais, de acordo com esses dados que acabaram de ser extraídos. Isso demonstra claramente um certo viés de análise de dados também do Jurandir, que fez questão de colocar o Minha Mãe é uma Peça como um fenômeno de bilheteria, e realmente é, sendo que a maior bilheteria de todas não foi nem o Paulo Gustavo, mas sim o Nada a Perder, não foi nem Ainda Estou Aqui, né, foi Nada a Perder. Clicando aqui no mapa coroplético, nós vamos filtrar os 347 milhões de espectadores de São Paulo. Então aqui nós temos o total de São Paulo, para mostrar que Divertidamente, Ultimato, Homem-Aranha, Rei Leão, continua tudo igual. É um microcosmos do restante do Brasil. Aqui o percentual não mudou muito também, né? Nós temos 79% aqui dos espectadores de São Paulo, né? Muito parecido aqui com os 10% que nós tínhamos aqui.
Porém, o que muda um pouco é a distribuição aqui das outras origens, ou seja, o pessoal de São Paulo parece um pouco mais cult do que o restante do Brasil quando se olha filmes. Clicando aqui no DF, nós temos, e aqui não dá para ter uma noção do total, 2,45, 0,32 e 0,33. Não dá para ter uma noção muito se mantém a mesma quantidade. Eu vou ter que recorrer ao meu amigo Excel. Então vou ter que recorrer para a minha planilha eletrônica, mesmo que não seja o Excel. 25 milhões, 2,45%. Então, o DF tem 2,45%, 0,32, 0,33 de outras origens. E o total do Brasil, nós temos 79,51, 10,77, 9,72. Para a gente descobrir a nossa proporção, a gente vai fazer aqui deste jeito. E nós chegamos a números mais ou menos perto do Brasil. Com o DF com 79% das bilheterias vindo dos Estados Unidos, 10,3%, mais um pouquinho menos, portanto, vindo do Brasil. Então vamos olhar também, vamos fazer uma análise agora nos dados de São Paulo. Vamos repetir a mesma coisa, pegando agora os dados de São Paulo. 27,19, 3,17, 3,35. Na verdade, São Paulo acaba sendo até mais conservador do que o próprio DF, para minha surpresa, com 80% de todo o cinema vindo dos Estados Unidos. E São Paulo acaba sendo também um pouco mais cético em relação ao cinema nacional, né? Acreditando menos na qualidade do nosso cinema nacional, com 9,4 destoando, portanto, um pouco mais e sendo um pouquinho melhor, um pouquinho mais aberto ao cinema estrangeiro, né, das outras origens, que é essa terceira linha daqui. Tudo isso aqui que nós estamos vendo são análises de dados baseado exclusivamente nos dados extraídos na semana passada, para as aulas da semana passada, a partir do site do governo federal. E se você quiser mais análises como essas, aprender a gerar valor, se inscreva na aula gratuita que nós vamos ter. Nós vamos mandar os links todos para quem se inscrever aqui por meio deste link que eu estou colocando. E aí nos vemos na próxima aula. Um forte abraço, até mais.